Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu perdão, Senhor, pela sua misericórdia, por nos acompanhar, Pai, todos os dias, Pai. E permitir, Pai, que estamos aqui, Pai, reunidos em seu nome, Senhor, estudando sua palavra, Senhor. Mergulhando, Senhor, mergulhando cada vez mais profundo, Senhor. Obrigado, Pai, pelas instruções, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, Senhor, pelo seu perdão, pela sua misericórdia, Senhor. O Senhor continue, Pai, nos agraciando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Guardando, Pai, guardando a sua casa, Senhor. Guardando, Pai, as pessoas que você ama tanto, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Que nós possamos, Pai, ser luz nessa terra, Pai. Que nós possamos, Pai, caminhar, Pai, cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Aprender cada vez mais, Pai. Que seja revelado, Pai, tudo que está oculto aos nossos olhos, Pai. Que possamos, Pai, nos livrar dos nossos pecados, Senhor. Nos livrar, Pai, daquilo que nos atrapalha, Senhor. Daquilo que nos tira do seu caminho, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa manhã, Senhor, essa palavra seja dita profundamente nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos cada vez mais mergulhar, Pai. Cada vez mais profundo, Senhor. Em direção a Ti, Senhor. Obrigado. Amém. Mateus capítulo 22, versículo 16. Não, 15. Indo então os fariseus, consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles trouxeram um denário. E ele disse: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e deixando-o, foram para o seu caminho. Queriam sempre Nossa, sobre essa pegar questão do Jesus de qualquer tributo. jeito, né? De qualquer jeito, né? Eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Eles armaram arapuca ali, né? Levaram até os simpatizantes ali de César. Falou: agora a gente pega ele. E Jesus, com sabedoria, isso é maravilhoso, né? Porque, mais uma vez, Jesus vem mostrar aqui que o que é do mundo pertence ao mundo, não tem valor algum para Deus, né? Então, o tributo seja dado a César. E o que que Deus quer de nós? A nossa alma, nosso espírito, a nossa devoção, a nossa obediência, e que nós convivamos bem um com o outro, né? Ele quer que nós nos relacionemos com ele e que nós tratemos uns aos outros com amor, né? Conforme ele vem nos ensinando aí. E todos esses homens da lei ali, eles eram o tempo todo humilhados, né? Eles que deveriam ser os sábios ali, eles eram sempre humilhados por Jesus. Não com agressão, mas com palavras de sabedoria, né? E no fim eles saíram admirados. Voltando ao que a gente falou ontem,
os valores desse mundo são diferentes dos valores do reino dos céus, né? Alguém mais quer comentar? Só acrescentar um pouquinho essa questão do tributo, né? Como você bem disse, James, os fariseus eles saíram, né? Era todo tempo querendo pôr Jesus contra a parede, pondo Jesus contra a parede, achando eles que iam, né, ser vitoriosos e tudo mais, e Jesus sempre respondendo na lógica dele, né? Na lógica divina dele e na sabedoria que ele tinha, né? E, e que tem, né? Glória a Deus. Então, assim, essa questão do tributo, onde até o Mário leu aí, até o 21, né? Disseram-lhe de César, então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E está bem referendado lá quando a gente vai para um texto de Romanos, e eu peço a permissão para ler, que é rapidinho, são 7 versículos de Romanos 13, né? Jesus sempre pautando pelo princípio, né? Respondendo dentro do princípio, né? Estabelecido pelo próprio Deus. Ou seja, dá a César o que é de César. De quem é essa esfinge que está aí? De quem é a caricatura que está aí nessa imagem, nessa moeda? É de César? Então pronto, dá a César o que é de César. E aí, Romanos, esse texto de Romanos 13 diz assim, 3 do 1 ao 7. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, da autoridade, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, ou seja, em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, é assim, eles tentavam colocar Jesus na encruzilhada o tempo todo e Jesus sempre vencendo. Então, quando ele diz aqui, que começa já no verso 15, retirando-se os fariseus, eles se retiraram, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que. Eles foram derrotados, né? Desde do capítulo 21, que a gente vai vendo essa retórica de Jesus o tempo todo, derrotando, colocando os fariseus, né, para escanteio, como se diz, né, na gíria, né? E não é nem na gíria, não, é no português mesmo, colocando sempre eles no lugar deles e respondendo aquilo que que era certo, que era correto. Se está lá a lei que é para pagar o tributo a César, então pague o tributo a César. E isso nos traz um ensinamento, né? Pagar a quem devemos, né? Honrar quem devemos honra, pagar quem devemos pagar, né? Ou seja, foi um ensinamento e tanto aqui de Jesus, como tem sido esses capítulos que a gente tem lido aqui, dessas respostas de Jesus, né? O tempo todo, esses herodianos, né? Esses admiradores, os partidários, né, de Herodes, eles não estavam nem aí para a lei, mas estavam lá. Eles dificilmente trabalhariam com os fariseus, que eram os defensores da lei. E eles não estavam nem aí para a lei, mas estavam lá junto no intuito de derrotar Jesus, mas Jesus sempre pautando pelo princípio divino. E aí é onde vai essa confirmação lá em Romanos 13, do 1 ao 7, que a gente leu para referendar esse texto. É isso aí. Amém. Bom dia.
Esses dias passou aqui na rua aqui uma viatura do meio ambiente, os policiais, né? Tá, os caras passeando aqui. Ultimamente eles têm passeado muito por aqui, né? Aí eu falei comigo assim, eu falei, o que que esses caras estão fazendo aqui, né, meu? Estão querendo acharcar, né? Pegar alguém fazendo alguma coisa errada para acharcar, não sei o quê, né? Aí depois eu pensei comigo assim, e falei, meu Deus do céu, olha eu pecando, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Se esse pessoal está passando aqui, é porque eles estão vigiando para ver se ninguém está cortando alguma árvore, né? Porque é proibido cortar árvore. É proibido. Você não pode cortar uma árvore sem autorização da, da prefeitura ou do meio ambiente. Então, eles estão fazendo o papel dele. Você, como cristão, não pode reclamar, porque toda autoridade é constituída por Deus. E a autoridade não vem para prejudicar ninguém. É o que está escrito aqui, ó, né? Porque os magistrados não são para terror, para as, não são para terror, mas para as boas obras, né? Queres tu não temer a potestade ou autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Quer dizer, os fariseus aqui, eles não entendiam, eles não podiam compreender essas coisas, né? Porque aqui só confirma que Pilatos foi colocado lá por Deus. Deus já colocou Pilatos ali para isso. Os romanos invadiram aquela região ali porque Deus permitiu, entendeu? Já estava tudo no esquema de Deus. Mas eles, né, se achavam e não entendiam, e Deus chegava ali, ó, com a palavra, debulhava o pessoal, né? Tanto que eles saíram de cabeça baixa, né? Tá difícil pegar Jesus aqui, ó, a pegada da gente. Tá difícil. Mas é interessante, amados, e isso a gente precisa colocar para os dias de hoje, né? A gente nunca pode ir contra a lei, contra as autoridades, contra o que é feito, né? Porque se toda autoridade é constituída por Deus, se Deus está no controle de todas as coisas, então nós temos que ficar em paz. Ó, aumentou o imposto, aumentou o tomate, aumentou a cebola. É porque Deus permitiu, é porque faz parte, né? A palavra de Deus fala: não murmureis, em tudo dai graça. Essa é o nosso dever. Em tudo dai graça. Porque todas as coisas, meu filho, e dona Lucinha, e aqueles que estão nos ouvindo, Samuel, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queres tu ser feliz? Dai graça. Glorifica o nome do Senhor. Bem lembrado, viu, dona Lucinha, aqui, o Romanos capítulo 13. Eu estava indo para lá, mas a senhora foi na frente. Parabéns, Deus te abençoe. Estou aqui, tá tendo a zoadinha aqui, eu estou sempre de microfone desligado aqui, porque a minha máquina está batendo roupa, senão vai atrapalhar. Lembrar aquela parte lá em Êxodos, Jesus vai, Deus vai endurecendo o coração do faraó, né? A gente, né, tem um propósito dele estar ali, né? O faraó tinha um propósito de ser o faraó, né? Aquela história de ensinar o povo de Deus, e ele ia endurecendo, cada vez mais para mostrar o poder de Deus no povo dele, né? E ele falava para Moisés, não, vai lá. Agora, depois eu vou endurecer o coração dele. E aí vai endurecendo, vai jogando as pragas, vai fazendo mover, né? Até o final, né? Até o final ali onde ele abre o mar vermelho, o povo atravessa, e fala, vou endurecer de novo, eles vão atrás de vocês. Mas tem um propósito. Eles vão ver quem é Deus, eles vão ver quem é o Senhor, né? E vai endurecendo, e vai endurecendo. O povo não vê dessa maneira, né?
Deus, Vai ele construindo a trabalha, história dele, né? Deus, ele trabalha ao inverso das coisas, né, varão? Ele tem um propósito que jamais nós imaginamos. Eu estava ontem, eu fui pregar lá na célula, né? E eu teve uma palavra para eles, e eu lembrei de Abraão, quando ele estava na terra dele, lá em Ur. Segundo a Bíblia, Ur era uma cidade muito. Era uma das melhores cidades da época ali. Havia muitos habitantes e tinha muita gente, era uma cidade próspera. A família de Abraão era a família bem, a família de Abraão era rica, entendeu? Eles não precisavam de nada, Abraão não precisava de nada. Mas, no entanto, Deus se apresentou a ele e falou: "Ó, sai do meio da tua parentela e eu vou te indicar para onde tu vai." Porque o povo ali, eles adoravam muitos ídolos, né? Eles faziam muitos ídolos, imagem, adoravam tudo quanto é imagem, coisas que não agradavam a Deus. E Deus então se apresentou ali a Abraão, viu? Achou graça em Abraão e convidou para que ele saísse daquele lugar. Abraão tinha tudo para dizer: "Não, estou bem aqui, estou tranquilo, sossegado, por que eu vou sair dessa paz que eu estou aqui para aventurar aí pelo mundo afora como nômade?" Mas foi exatamente o que ele fez. Saiu e foi. E vocês conhecem a história de Abraão. Então, amados, muitas vezes nós estamos numa situação, sabe, privilegiada, e Deus vai lá e tira a gente daquela situação e coloca nós no estreito, para a gente conhecer verdadeiramente quem é Deus. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha dessa forma. Mas amém. Vamos continuar aqui, no passar para outro versículo? Ou tem alguém que quer Até o falar mais 33, alguma irmão. coisa? A Bíblia do Senhor não está dividida aí até o 33. Não sei se alguém quer ler. James quer ler pra gente? Leia. Mateus 22, versículo 23. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família, havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante, até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. E Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Ou seja, era maravilhoso, né? Porque a palavra de Deus, ela nos maravilha. Eu fico imaginando Jesus dizendo todas essas coisas, assim, e o coração, exceto daqueles que os confrontavam, o coração deles ficava cada vez mais irado. Mas os outros se admiravam.
Devia ser muito bom ouvir Jesus falando. Já imaginaram? O próprio Jesus falando todas essas coisas e a palavra entrando em nossos corações, assim como a gente sente hoje muitas vezes, né? Ao ler as escrituras, ao ouvir um irmão falando, quando a gente sente a presença do Espírito Santo tocando nossos corações, mas ver e ouvir isso ao vivo devia ser maravilhoso, extraordinário. E a palavra de Deus, bom, a palavra tem poder para tudo, né? Foi na palavra que Deus criou o mundo. Aleluia. E mais uma vez aqui, né? Eles vêm testando e vê como é curioso, né? Porque os saduceus, os fariseus, esses homens, eram homens que estudavam a Bíblia, né? A gente chama de Bíblia hoje, mas naquela época não se chamava Bíblia. Eram as escrituras, né? Os pergaminhos. Eles Pergaminho. sabiam se bobear de cor e salteado tudo isso. Eles conheciam as escrituras, quer dizer, eles conheciam o que estava escrito, mas não tinham entendimento do que aquilo significava, do que Deus queria dizer. Jesus vai, inclusive, esclarecer aqui, né? Um pouquinho mais para frente. Ame a Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. E por que que eu me antecipei em dizer isso aqui que a gente vai ver no próximo quadrante ali? Porque isso também se conecta com o anterior. É isso que Deus quer de nós. E Jesus ele veio justamente para decifrar para nós. Porque embora Deus tenha com suas próprias mãos escrito suas leis nas tábuas, e inclusive tentado falar ao seu povo, e falou depois através de Moisés, falou através dos profetas, e mesmo assim, eles não foram capazes de entender. O que estava escrito nas leis e nas escrituras foi interpretado por eles de maneira, muitas vezes, distorcida, equivocada, com foco aonde não deveria ser. E isso culminou na perdição, né? Mesmo os homens tendo ali uma diretriz, uma lei a seguir. E Jesus vem maravilhosamente, com toda a sua bondade e misericórdia, trazer luz sobre o que Deus esperava deles naquele momento e espera de nós nesse momento aqui, né? Quando ele nos fala através das Escrituras. Então, é maravilhoso, né? Como ele confronta aqui. Ele fala: o erro de vocês, no 29, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, eles leem, mas interpretam de forma equivocada. Nós todos, irmãos, estamos fadados a isso. É por isso que nós precisamos ter sempre aí humildade, né, para poder reconhecer, deixar a nossa soberba de lado para poder enxergar a verdade. Porque esses homens aqui, se eles estivessem com humildade no coração, eles teriam conseguido enxergar. Mas como nós vimos 2 dias atrás, a soberba cega. Então é por isso que eles não conseguiam interpretar e enxergar o que estava escrito nas Escrituras, né? E Jesus fala aí que no 31, no 32, maravilhoso, né? Que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quer dizer,
e não há ressurreição, que Deus é esse? É Deus dos mortos? Se ninguém ressuscita, o que acontece, né? Não existe mais nada? Então, enfim, é maravilhoso quando se revela, né? Jamais essas questões teriam sido reveladas a nós se não fosse por Jesus, pela sua entrega, pelo seu amor. Amém? Amém. Se os saduceus ficaram maravilhados com a doutrina de Jesus, imagine nós. É, Os saduceus eram a turma que não acreditava, né, na imortalidade, não acreditava em anjos, não acreditava na ressurreição e Jesus vem. Aí eles lançaram a pergunta preferida deles. E aí, essa mulher, quando ela vai ser de quem, né? Ela teve 7 maridos aí, ela vai ser de quem, né? Exatamente para ver se pegava Jesus, né? A pegadinha que eles lançaram aí para Jesus, e Jesus vai em cima do ponto, né? Como disse você, James, da ressurreição, fala dos anjos, fala da imortalidade. Então, assim, é maravilhoso mesmo, porque o verso 33 já diz: as turmas ouvindo isso ficaram maravilhadas da sua doutrina, né? Então, assim, aí eram as turmas, não era só os saduceus, né? Mas ele foi exatamente no ponto que eles não acreditavam, né? Quando ele diz: porque na ressurreição, nem casa, nem se dão em casamento, mas serão como anjos. E os saduceus não acreditavam em anjos. E acerca da ressurreição, eles também não acreditavam, né? Dos mortos, não tem deslito que Deus vos declarou, dizendo, aí tem esse versículo que você já leu, né? Que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal. Eu sou o Deus dos vivos, não dos mortos. Ou seja, vocês não acreditam na ressurreição, mas ela existe. Porque eu sou Deus dos vivos, eu não sou Deus dos mortos. É muito lindo isso, é maravilhoso a gente se deparar com um texto desse nessa manhã, gente. Porque quantas vezes a gente já leu esse texto, mas assim, quando a gente para aprofundar, é que a gente vê as nuances nas entrelinhas, né? Que a gente vai, o Espírito Santo vai clareando a nossa mente, vai nos ensinando que Jesus foi exatamente nos 3 pontos que eles não acreditavam, né? Anjos, a imortalidade e na ressurreição. Bom demais. É lindo. Hum. aleluia. Glória a Deus, né? A E ele senhora não mesmo estava. prova a Não, Luciana. ressurreição, né? Ele mesmo prova a ressurreição por ele mesmo. Eu, dona Lucinda, há uns meses atrás, aqui, quando começou logo esse devocional, eu contei para os meninos aí que Deus me deu o privilégio de ver um anjo. A coisa mais linda, dona Maria, dona Lucineide. Eu vi na igreja um anjo. Ele estava sobre o altar assim. Quem é com Marineide? Aí me chama de Lucineide. Vocês estão prestes. Olha, a de Mari me É, chama de Dona Lucineide. Marineide, Não tem é nada, as não. Neide. É a Lucinha, né? Lucinha. Viu, dona Lucinha? Deus me deu o privilégio de ver um anjo. Ele é maior que um homem, sabe? Ele tinha mais ou menos, eu acredito que eu tenho 1,80 m, hoje devia ter mais ou menos 2,10 m, mais ou menos. Porque ele era muito. E ele estava com as asas assim abertas, em cima do púlpito, e abanando assim devagarzinho, subir e descer, na posição vertical. E eu olhei por uns. Foi assim a questão do. Sabe? Uns 2 segundos, e já sumiu da minha vista. Eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca esqueço, não, assim. Nunca esqueço essa visão que Deus me deu. E era um pregador que naquele dia foi consagrado a pastor, estava pregando ali, um rapaz. E naquele dia ele foi consagrado a pastor ali. Tão grande era a unção que estava naquele lugar. Hoje, aquele lugar ali, tem uma igreja ali hoje, é a Igreja Herdeiros do Rei. E eu sou um dos cooperadores ali, né? Eu ajudei a fundar aquela igreja ali.
Foi onde eu me converti ali, há 28 anos atrás. Não esqueço nunca. Coisa linda, viu, gente? Então, amados, é, é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando as coisas lá do alto. Estamos aprendendo as coisas lá do alto. Estamos reforçando nosso aprendizado nas coisas lá do alto. Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos deste mundo. E logo, logo o Senhor vem nos buscar para morar com Ele na eternidade. Eu creio nisso. Também Eu creio. corro todo dia atrás disso. Eu vivo hoje por isso e para isso. É muito lindo. Essa passagem aqui, quando fala que é Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Só reforça que nós nascemos de novo para a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Amém. E eu quero estar expressando aqui, né, o que eu entendi. Que, no caso, os saduceus, né, como a irmã Lucinha falou, eles, deixa eu olhar aqui, eles eram de um grupo de judeus. No caso, esse grupo existe até hoje, né? Porque é uma seita do judaísmo. E os judeus, eles não acreditam, como a irmã falou, na ressurreição, né? Dos mortos, na ressurreição daquele grande dia, nem nos anjos. Porém, no último versículo dessa explicação, que é no 33, diz: ouvindo isso, as multidões se maravilhavam na sua doutrina. No caso, eu entendo que não foi os judeus, não foi os saduceus que se maravilhavam, não, porque eles continuaram perseguindo Jesus. Os saduceus e os fariseus continuaram perseguindo Jesus, porque se existe a seita até hoje, né? Então eles não se maravilhavam com aquilo, pois eles estavam perseguindo a Jesus. E eles eram de uma classe totalmente diferente, então eles eram favoráveis a, aos romanos, né? E eles eram materialistas. Eles focavam mais nos valores da riqueza, né, política e no poder político. E sobre o que fala, né, ali eles estavam falando sobre o que Moisés tinha dito, que se um homem ou uma mulher, né, se casar e o homem vir a falecer, que o seu irmão, né, tome a viúva para poder ter os descendentes da época. Porém, né, quando chega aqui embaixo, que eles perguntam, né, qual de quem será a mulher, Jesus diz, né, nem, porque na ressurreição, no verso 30, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Então, eu fui, né, dar uma pesquisada e cá no livro de Isaías, os irmãos podem olhar aí, capítulo 65, versículo 17, diz assim: Pois eu criei, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, quer dizer que tudo que a gente passa aqui, e todos, nós vamos esquecer. Não vamos lembrar de ninguém. Agora, por que não vamos lembrar de ninguém? Porque lá não haverá nem pranto, nem ranger de dentes. Nós vamos estar felizes com a glória de Deus. Só de adorar a Deus, nós vamos estar felizes. Já pensou a gente estar lá em cima e a gente se lembrar de quem ficou aqui na terra? De quem ficou no inferno?
né? Já pensou? Se a gente for ter isso na memória lá em cima, né? Quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós vamos ficar tristes. E nós vamos se lamentar pelos nossos entes queridos que ficaram aqui na terra. Já pensou um pai subir e o filho ficar? Ah, meu filho ficou lá naquele sofrimento. Então, por isso que nós não vamos nos lembrar do que aconteceu aqui na terra, nem o que passou pela nossa vida, né? Lá vamos estar transformados. Então, tudo que está na nossa mente hoje, o que a gente passou, vai ser esquecido, porque vai vir, né, o novo céu e a nova terra. Então, vai ser tudo novo, tudo transformado, né? Então, quando é, Jesus ele falou isso, muitos creram, muitos se maravilhavam ali no que Jesus falou. Porém, né, os saduceus e os fariseus, eles não, eu creio assim que eles não se maravilhavam porque existe a sua crença até hoje. Mesmo sendo que Jesus ele também era judeu, né? Mas essa classe social desses judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Por isso que eles sempre queriam atacar Jesus, né, em suas palavras, para ver o que que Jesus ia falar. Mas Deus é sábio. Ele contempla, né, antes de nós falarmos, o nosso pensamento, o nosso coração, tudo ele sabe antes da gente falar. Então ele sabia e já tinha, né, a resposta divina, a resposta certa, a resposta, né, sábia para falar ali com aquele povo. Amém. A grande verdade é que o homem jamais sonhou e imaginou o que Deus tem preparado para os seus. Verdade. A gente fica pensando, eu imagino assim, eu acho a Terra tão linda. Eu acho que tudo que Deus formou aqui é tão surpreendente. Eu vejo imagens na televisão assim, sabe? Que locais, lugares, montanhas, lagos, flores, olha, cada coisa que eu fico admirado, sabe? Que beleza meus olhos podem contemplar que Deus criou. Olha que maravilha, olha que montanha, olha, sabe? Eu fico olhando assim aqueles vales, lugares na Suíça, no mundo tem tantos lugares de você olhar assim e falar, nossa, que coisa estrondosa, que coisa não tem, é indescritível, não tem, sabe? Se Deus já fez isso aqui na Terra, tão fascinante, né? Para nós, criou todas as flores, todos os frutos, sabores diversificados, né? É, verduras de várias qualidades, tudo por prazer do homem, tudo para servir o homem, animais de todos os tipos e jeito, aves no céu, peixes no mar, de várias, nossa, variedades incríveis. Olha, olha, vocês podem imaginar a grandeza desse nosso Deus, fez essa terra com tantos, é, né, diversos, tantos objetivos a ser cumprido. Oh, nossa, e a gente vê o ser humano, cada um tem um DNA, nenhum é igual ao outro, ninguém é igual. Cada um é diferente do outro, centenas e milhares de pessoas nasceram, já morreram, e nenhum tem o mesmo DNA. Esse Deus é muito grande. Imagina só o que ele tem preparado para os seus na eternidade. Olha, irmãos, vale a pena servir a Deus. Isso aqui é uma coisa, sabe, estrondosa. As pessoas não podem, né? Eles não, o ser humano, ele é tão pequenininho, é tão
Sabe, as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm essa oportunidade de estar estudando a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de conhecer o Evangelho, eles não conhecem nada disso, eles não param para pensar nisso, eles não sabem os livramentos que Deus dá a cada instante, a cada minuto, a cada momento, para cada um de nós. O que está em volta de você, você vê, que é o que realmente existe. As pessoas não percebem, não vê, né? Não sabe. Tudo foi criado para o prazer do homem, para o bel prazer do homem. E o homem não valoriza, o homem destrói, o homem não vê, mas não pode ver, porque ele está morto. Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus, deu sua vida por amor de nós. Vem nos buscar, vem nos resgatar para viver eternamente na glória com Ele. Enxugará todas as lágrimas, né? Não vai haver mais choro nem pranto, não vai haver lembrança de nada. E isso é jogar no mar do esquecimento. É viver uma nova. Ele fala aqui que nós seremos como os anjos. Os anjos não têm sexo. Lá não vai ter esse ciúme, sabe, essa divergência. Não, não. Só alegria. As ruas são de ouro. Oh, meu Deus. Mas certamente teremos alguma coisa para fazer, viu? Não vai ser pacato, não. Vai ter muita coisa a ser feita. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Amém, amados? Essa parte aqui, 34 ao 40, e podemos ler até o final também. Quer ler aí pra gente, Samar? 34 até o final? Vamos lá. E os fariseus, ouvindo que ele fizera endurecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os a Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém? É o grande mandamento, amados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar
a Deus. É o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, poxa vida, se você ama uma pessoa, você quer o bem dela, você quer o bem dela, você quer tudo de bom para ela. Então, se você quer tudo de bom para ela, você está querendo para você também. É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus quer, é isso que Deus luta para que nós possamos enxergar, amar o nosso próximo, amar as pessoas, amar sem distinção, sem cor. Nós temos que amar, amados, todos. A palavra de Deus fala que Ele é Deus de todos, mas nem todos têm Ele como Deus. Nós como cristãos, temos que enxergar isso. Presta bem atenção que eu vou falar para você. Deus é um Deus de todos, mas nem todos têm Ele como Deus. Mas nós, como cristãos, temos que amar a todos. Branco, preto, japonês, inglês, francês, pobre, rico, não tem, macumbeiro, não importa. Nós temos que amar. Temos que demonstrar o amor que está em nós, que nos foi ensinado. Agora, se a pessoa não tem Deus como seu Deus, aí já é um problema dela. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Amar a todos igualmente. Procurar fazer a vontade do Pai, que é o que está escrito aqui. Ó. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O amor, o amor. É isso que Deus quer de nós, o amor. O primeiro mandamento, né? Como eu já tinha falado, né, antes, que corresponde à adoração. Mas se a gente for pegar o primeiro mandamento, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu pensamento. É um mandamento de adoração, corresponde a Mateus 5, versos 3 a 6. Eu vou ler. Mateus 5, versos 3 a 6 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Prosseguindo. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, essas 4 primeiras bem-aventuranças, vejamos que corresponde exatamente ao primeiro mandamento. Mandamento de adoração, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma correlação desse primeiro mandamento, que é de adoração ao Senhor, às 4 primeiras bem-aventuranças que está em Mateus 5, versos 3 a 6. Prosseguindo. O segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento de serviço. Servir ao próximo. Corresponde a quê? A Mateus 5, versos 7 a 11, que são as outras 4 bem-aventuranças, que é relativamente ao próximo, ao amar ao nosso próximo. Verso 7 diz assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O 8 diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E o 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a última bem-aventurança, bem-aventurados que sofrem, aliás, a penúltima, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa.
Então, vejam vocês a correlação, que coisa linda essa conexão da Bíblia, né? Das bem-aventuranças, dada lá no Monte das Bem-aventuranças, né? Quando Jesus estava principiando aqui o Sermão da Montanha, né? Com a relação do primeiro e segundo mandamentos, dado nas tábuas da lei a Moisés, os mandamentos escritos com o dedo de Deus, lá a Moisés. Então, assim, a Bíblia é, assim, uma conexão perfeita, perfeita. Não há nada desconecto na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. É só isso que eu tinha a falar. Tá certo, Lucina. Muito bem colocado. Só para mim encerrar aqui esse pedacinho que eu estava lendo aqui, mostrar para vocês, vocês já tiveram a oportunidade de ler o Salmo 115, fala a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, e exorta a confiar só em Deus. Ele fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, e ele, seu auxílio, ele é o seu auxílio, seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio, é seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. Ó Senhor, que se lembrou de nós, abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os seus céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, amados. Hã? É isso. Ele fala: tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confiam. Tornam-se semelhante a eles, aos ídolos, né? Os que fazem imagem e adoram coisas que o homem faz aqui na terra. O que o homem adora? As riquezas, né? E eles vão morrer dessa riqueza. É lamentável isso. Mas a grande verdade é essa, né? Está aqui, ó. Eles adoram um Deus que não fala, né? Um ídolo de prata, de ouro. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz, tem mão, mas não cheira. Entendeu? São essas coisas. E Deus fala que torne-se semelhante a eles os que o fazem. E todos que neles confiam. Porque é incrível, né? O ser humano. Ele cria uma coisa e confia naquilo. Como é que pode uma coisa dessa? É lamentável. Mas é isso aí, amados. Eu fecho as minhas palavras nesse salmo aqui. Salmo 115. Amém? Eu ia deixar uma curiosidade aqui rapidinho. Ali tinha Estava o versículo, falando aqui. Desculpa. Estava falando parte no do, mundo aqui. Pode terminar. do 25 ali, tinha a lei do, chama a lei do levirato.
falava lá de quando morria o irmão, o marido, a mulher, se ela não tivesse filho, ela teria que se casar com o irmão. E aí, estava olhando aqui por que tinha dessa lei, né? Essa lei era que era para preservar a linhagem, porque quando o irmão falecido tinha um filho com a viúva, aquele filho era considerado como filho do irmão que tinha falecido. E a razão dessa lei era para preservar a linhagem daquele irmão que tinha falecido. Outra também era para proteger a viúva, porque mulheres não trabalhavam naquela época, né, ficavam vulneráveis. E outra também era para garantir a herança, que a herança do irmão que tinha falecido passava para pra esse filho, né? E também tinha uma possibilidade que era o ritual falar essa palavra vai ser difícil, alipsar, que era quando o irmão não queria casar com a viúva, e aí a viúva ia lá, tirava a sandália do irmão, chamava os anciãos, tirava a sandália do irmão e cuspia no chão. Isso era uma simbologia de que ela tinha sido rejeitada pelo irmão, e aí ela estava livre para casar novamente com outra pessoa. E hoje, né, ela tem uma aplicação, essa, essa, esse ritual aí que ele é aplicado hoje em dia na maioria dos casos. Os irmãos hoje, no judaísmo, eles tendem a rejeitar a mulher do irmão falecido e é aplicado esse ritual aí de liberar ela para poder casar com outra pessoa. Uma curiosidade aqui que eu achei interessante. Então, quando eles vieram fazer essa pergunta para Jesus, é em função dessa lei que tem lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Eu achei o chat GPT aqui pra gente. Desculpa, Demi, você ia falar alguma coisa? Aí eu escrevi aí uma reflexão que eu estava fazendo aqui, né? Jesus, ele confrontou, o tempo todo ele confrontou os homens da lei, os sábios, ele confrontou os homens, mas como ele mesmo nos ensina lá em Mateus 5,17, ele não mudou nem confrontou nenhuma lei de Deus. Pelo contrário, ele as reafirmou. O que ele fez foi trazer luz e entendimento às leis de Deus, né? E ele fez isso não só com as palavras nesses momentos, mas fez isso através do seu exemplo, né, em atos e ações. Eu achei bacana isso daí, queria compartilhar com vocês, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja tu, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia maravilhoso, na tua presença, Senhor, pelo teu Espírito Santo habitando em nós, falando conosco, nos guiando, nos confrontando muitas vezes, Senhor, mas sempre trazendo luz, trazendo a tua verdade, que muitas vezes não conseguimos entender, Pai. Nós somos gratos mesmo assim. Eu tenho certeza, Pai, que continuando na caminhada, conseguiremos, Senhor, entender o que queres de nós e conseguiremos, Senhor, seguir e fazer a tua vontade. Nós o amamos, Pai, e queremos te amar mais ainda de todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, através do teu Espírito Santo, cada um que está aqui, Senhor. Que o nosso amor floresça cada vez mais. Que o teu Espírito Santo habite em nós, Senhor. Que sejamos guiados pelo teu Espírito. Que estejamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, protegidos, Pai, guardados sob o teu manto sagrado. Investido, Pai, a todo instante com a tua armadura celestial, Senhor. Que nosso coração seja totalmente seu, Pai. Que somente o teu Espírito Santo habite nele, Senhor. Peço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, proteja-nos de todo o mal, de toda maldade disfarçada de bem, inclusive daquela, Senhor, que tenta nos atingir por dentro. Afasta, Senhor, de nós o pecado.
as tentações e que possamos seguir firmes no teu caminho, Senhor. Peço a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê um dia maravilhoso, Senhor, e abençoado a cada um aqui. Que seja um dia de paz, um dia de amor, de felicidade, de alegria. Que a tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, a tua abundância transborde na vida de cada um aqui, Senhor, e atinja todos aqueles que estiverem próximos, Pai. E que no momento em que os virem, Pai, que nos virem, que seja refletida, Pai, a tua imagem e a tua semelhança. Seja refletido o teu amor, o teu espírito, Pai. Que através das nossas ações, Senhor, nossos atos, nossas palavras, nossa atitude no dia a dia, Senhor, possamos despertar a curiosidade do nosso irmão, Senhor, em conhecer a Ti, Pai. E que cada um, Senhor, tenha o privilégio de conhecer a Ti, Pai. Esse Deus maravilhoso que Tu és, esse carinho enorme que tem por nós, a Tua infinita misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor. E que sejamos, Pai, essa testemunha da Tua grandeza, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, o Teu amor, hoje e sempre. Esteja, Pai, conosco, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com todos aqueles que amamos, Senhor. Esteja com eles, Pai, e derrame a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. A ti é toda a honra e toda a glória, Pai, para todos sempre, grandioso Deus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando A gente te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.